Então, hoje nós vamos estudar aqui, né, o Amor Arriscado, né? Segundo o livro aqui do Max Lucado, Perdidos e Achados. Capítulo 2 fala sobre Simão e Maria. Eu confesso que eu achei, quando eu estava lendo, eu achei assim, gente, essa história está errada, tem alguma coisa errada com essa história, né? Será que ele está confundindo aqui essa Maria e esse Simão aqui? Na verdade, é porque tem duas histórias que tratam, né, de um jantar e tratam de uma situação em que uma mulher chega e derrama, né, quebra um óleo, quebra um vidro aqui de perfume, né? Então são duas histórias diferentes. Eu estava confundindo, eu achei que era uma história apenas, né? Mas existem duas histórias. Uma é mais perto do final, né, próximo, né, à crucificação de Cristo, que é essa que a gente vai estudar hoje, e uma outra, né, em que uma pecadora vai num jantar que foi oferecido por um fariseu, né, e que Jesus estava lá, né, e isso aí a gente vê outro dia, mas são histórias muito, assim, com algumas semelhanças, né, mas são histórias distintas em tempos distintos, tá? Essa tá em Mateus capítulo 26, né? E também aparece em Marcos 14, em Lucas 22 também. Vou ler aqui Mateus capítulo 26. E aconteceu que, quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos: Bem sabeis que daqui a 2 dias é Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois, os príncipes dos sacerdotes, os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Entra a história aqui, ó. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, então estava na casa de Simão o leproso. Aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro com unguento de grande valor e derramou-o sobre a cabeça quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que este desperdício? Pois este unguento poderia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo, porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando este unguento sobre o meu corpo, fê-lo, preparando para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde quer que esse evangelho for pregado, em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Então, nesse texto aqui, né, a gente percebe que o ambiente que está acontecendo aqui o desfecho da história, né, é próximo, né, a parte em que Jesus vai ser entregue, né, o Judas vai trair, né, já está chegando a Páscoa, parece que faltam pouquíssimos dias, acho que 3 dias aqui para Páscoa, coisa do tipo, uma semana. É, e, e a gente sabe, né, que a situação de Jesus mais para o final começou a ficar assim crítica, né, que eles buscavam, a gente vê até aqui que buscavam Jesus para matá-lo. E então todas as pessoas que eram próximas a Jesus também corriam risco de vida. E as pessoas sabiam disso naquela época, sabiam do que eram capazes tanto essas pessoas que estavam aqui no governo, né? Também os romanos. Então eles sabiam do que eles eram capazes. Então qualquer ambiente aqui, tanto a questão do jantar aqui, em que Simão convidou Jesus para jantar, e também a questão dessa aproximação dessa mulher fazia com que eles fossem identificados como amigos de Jesus. E essa aproximação, né, essa amizade em si, ela trazia riscos para essas pessoas que estavam próximos a Jesus. Jesus sabia disso, né? Então,
a história de hoje aqui fala de um amor arriscado. Então, vamos ver aqui o capítulo 2 aqui. E diz assim, ó. Fala de um princípio, o amor arriscado. O amor que se arrisca, o amor corre risco. O amor que causa impacto e deixa um legado, o amor sacrificial. O amor que é inesperado, surpreendente e emocionante. Atos de amor que capturam o coração e deixam impressões na alma. Atos de amor que nunca são esquecidos. Por o caso desses dois aqui, a gente vai explicar. Um ato de amor assim foi visto na última semana da vida de Jesus, uma demonstração de devoção que o mundo jamais esquecerá. Um ato de ternura extravagante do qual Jesus não foi o doador, mas o receptor. Vejam só, um grupo de amigos cerca Jesus. Ele então está à mesa. A cidade é Betânia e a casa é de Simão. Então, eu já disse aí como que estava a situação ali. E essas duas pessoas, tanto Simão quanto Maria, a irmã de Marta e Lázaro, demonstram esse amor por ele, né? No momento em que Jesus devia estar já, né, ele já sabia, né, já estava ciente de que o tempo estava chegando, né? E que Maria acreditava nisso, tanto é que ela fez essa homenagem ali para Jesus, né? E Simão também convidou Jesus para jantar, creio eu, só pelo prazer de estar junto de Jesus, né? Então, convidá-lo para jantar, acho que deve ter alegrado muito o coração de Jesus, né? Ter um lugar para ficar e Maria também, né? Naquela declaração de amor ali, derramando um perfume muito caro, né? Para Jesus. Seguindo aqui no texto, página 23 aqui. Ele era conhecido como Simão, o leproso. Mas já não era mais assim. Agora era apenas Simão. Não sabemos quando Jesus curou, mas sabemos como ele era antes de Jesus curá-lo. Ombros inclinados, mãos sem dedos, braços cheios de crostas e costas infectadas cobertas de trapos. Um pano esfarrapado onde esconde todo o rosto, com exceção dos 2 olhos brancos que gritavam. Foi um ato simples, mas deve ter significado muito para Jesus. Afinal, os fariseus já estavam preparando uma cela para ele no corredor da morte. Não demorará muito para que eles apontem Lázaro como cúmplice. Possivelmente, todos eles terão seus rostos estampados em cartazes de procura-se no fim de semana. É preciso ter coragem para convidar um homem procurado para ir à sua casa. Essa foi a situação em que Simão se colocou, né? Mas olha só que bonito. Mas é preciso ter ainda mais coragem para colocar a mão sobre a ferida de um leproso. Isso foi o que Jesus fez, né? Quando o Simão convidou, né, Jesus para participar, né, de um jantar na casa dele, a gente pode até achar que Simão estava fazendo algo extraordinário ou até mesmo arriscado, né? Esse que é o tema aqui. Porém, Jesus já tinha feito algo muito maior, muito mais poderoso, muito mais tremendo na vida de Simão. Então, colocar a mão sobre a ferida de um leproso ninguém fazia, né? Jesus foi o único que tocava no morto, né? E o curava, né? E o ressuscitava, era Jesus. Então, assim, tenho certeza que o coração de Simão ali não estava nem aí para o risco que estava correndo, né? Creio que Simão estava se alegrando pelo convite que ele fez por Jesus, né? Ele queria que Jesus soubesse que se ele algum dia precisasse de uma refeição, de um lugar para reclinar sua cabeça, havia uma casa em Betânia onde ele poderia ir, né? Então você vê tantas casas, tantas situações. Jesus certa vez disse que não tinha, né, o Filho do Homem não tem, né, sequer um lugar para reclinar, né, sua cabeça, né? Mas Jesus estava, né, entre amigos naquele momento ali.
E a gente percebe que no final, né, ali na situação em que Jesus se encaminhava para a crucificação, Jesus sendo homem, né, passando por todas aquelas dificuldades, aquelas aflições, todos aqueles sentimentos, né, que ele chegou até suar gotas de sangue, e chamou, né, os seus discípulos para orar junto com ele. Então, assim, você ter pessoas, né, que você confia, próximos a você, né, que fazem às vezes coisas simples, né, de certo ponto de vista, mas fazem toda a diferença na vida, né, daquele que está passando por uma situação, né, de necessidade. Então, Jesus deu esse exemplo, né? A gente pode observar isso na vida dele e, assim, precisamos nos aproximar de pessoas que nos aproximem de Deus. Então, as amizades nossas que nos aproximam de Jesus, a gente precisa valorizar, né, e cultivar, né, novas amizades dessa forma. Agora, pessoas que nos afastam de Deus, a gente precisa tomar muito cuidado, tá bom? Aí seguindo aí, né? Mas Simão o fez. O amor arriscado agarra a oportunidade. Simão se arriscou. Ele deu uma boa refeição a Jesus. Não era muito, mas mais do que muitas. E enquanto os sacerdotes o acusavam e os soldados batiam nele, talvez Jesus tenha se lembrado do que Simão fez e tenha sido fortalecido. E quando se lembrou da refeição de Simão, talvez ele também tenha se lembrado do gesto de Maria. Talvez até pudesse sentir o perfume. Então, assim, algumas coisas, né? Jesus até mesmo afirmou, né, que o ato de Maria seria lembrado, né, onde quer que o evangelho fosse pregado, que a gente leu, porque ele teve importância para Jesus. Então, volto a dizer, às vezes a gente perde a oportunidade de fazer alguma coisa simples por alguém, né? E dependendo do momento que essa pessoa está vivenciando, aquilo pode, às vezes, custar pouco para nós, mas para a pessoa ter, assim, uma dimensão muito grande, né? Todo o simbolismo por trás aqui da preparação do corpo de Jesus, né? Onde Maria, né, perfumou a questão ali do corpo de Jesus, preparando ele, né, no símbolo em que ele ia ser morto, né? E o que ele explicou ali, ela cria em Jesus. Ela sabia que o que ia acontecer. Os discípulos negavam que não vai morrer, nós vamos lutar, mas Jesus sabia o que tinha que acontecer e ele avisou várias vezes. Então a gente acredita que Maria, quando fez, né, essa atitude, né, ela tinha isso em mente, né, tinha essa crença nas palavras de Jesus, né, e Maria, né, acredito que ela devia ter uma fé, assim, ela vivenciou coisas tremendas, outros também vivenciaram, né, e não demonstraram a mesma fé, mas Maria teve seu irmão ressuscitado, né, então eu acredito que era uma coisa tremenda, né, o que ela vivenciou ali. Então aqui ele faz a introdução aqui em que Maria se aproxima de Cristo, né? E lá naquele jantar, deixa eu adicionar a Amanda aqui. Jesus, né, naquele jantar, naquele momento ali em que Jesus estava conversando ali com os outros, né? E aí Maria se aproxima, né? Diz ela aqui, ó, agora é a hora certa, disse ela para si mesma. Não foi um ato impulsivo. Ela havia carregado o grande frasco de perfume de sua casa até a casa de Simão. Não foi um gesto espontâneo, mas foi um gesto extravagante. O perfume valia o salário de um ano, talvez a única coisa de valor que ela tinha. Não era uma coisa lógica de se fazer. Mas desde quando o amor é guiado pela lógica, né? Não foi a lógica que tocou Simão. Não foi o bom senso que chorou no túmulo de Lázaro. Não foi o senso prático que alimentou as multidões e amou as crianças. Foi o amor.
um amor extravagante, arriscado, que corre riscos. E agora, alguém precisa demonstrar o mesmo àquele que deu esse amor, né? Então aqui fala que o que Simão e o que Maria fez, né, foi um ato extravagante, sim, foi um ato arriscado, sim, foi um ato de amor, sim, mas o que Jesus tinha feito na vida deles já tinha sido algo muito superior ao que eles fizeram ali, né? Mas às vezes a gente não, Deus sempre faz isso por nós. Nós temos assim uma uma capacidade, né, de sermos ingratos absurda que surpreende a gente a todo momento. Deus faz tanto por nós, nos abençoa tanto e às vezes a gente não agradece, né? Não posso nem dizer a altura porque acho que isso é impossível, né? Agradecer à altura, né? Mas minimamente, né? Demonstrar algum afeto, alguma obediência, alguma gratidão. Eu acho que é a questão do evangelho, né? O evangelho não pode ser uma relação de imposição, uma relação de obrigação, como muitos veem a religião, né? A religião, sim, a religião é um grupo de ritos onde as pessoas é, se resumem àquelas práticas ali, achando que está barganhando com Deus. Ah, eu dou o dízimo, eu dou a oferta, eu quero a bênção aqui, eu quero aquilo ali, eu vou obedecer aqui para poder eu receber ali, né? Na verdade, o reino de Deus, né, o evangelho que Cristo prega, que Cristo nos ensinou, ele tem uma outra concepção, né? Tanto é que quem deveria ser as pessoas que estariam mais próximas de Jesus ali quando Jesus esteve aqui na Terra? Os mais religiosos. E, na verdade, foram esses que foram os mais confrontados, né? Então, a gente compreende que o que Jesus faz é algo muito superior. É algo que fala, ele derrama um amor tão grande sobre nós que nos constrange a também refletir esse amor, também nos comportar dessa forma, de forma amorosa, de forma né, sem querer nada em troca, né, de forma altruísta, né, empática, mas então quando a gente vê, né, esses dois exemplos aqui de Simão e de Maria, a gente percebe que eles pelo menos tentaram. E tentaram com sucesso, porque agradou muito a Jesus. Os nomes deles são lembrados até hoje porque fizeram esse ato, né? Isso serve como exemplo para nós. Nós precisamos amar mais, sermos mais gratos a Deus, né? Reconhecendo que Ele fez tudo por nós, né? E que nós precisamos também amar, né? E conduzir, né, esse amor, né, ao próximo, né? E foi isso que ele pediu para nós, né? Que nós amássemos o nosso próximo, para a gente ser reconhecido como discípulos dele, né? Nós teríamos que amar ao próximo como ele nos amou. Então, seguindo aqui na página 26, e agora alguém precisa demonstrar o mesmo àquele que deu esse amor. Então Maria o fez. Ela se colocou atrás dele e ficou de pé, com o vaso em suas mãos. Depois de alguns instantes, todas as bocas estavam em silêncio e todos os olhos abertos, enquanto observavam seus dedos nervosos removerem a tampa adornada. Apenas Jesus não havia percebido a presença de Maria. Assim que ele notou que todos estavam olhando para trás dele, ela começou a derramar o óleo sobre a cabeça dele, sobre os ombros, pelas costas. Ela teria derramado a si mesma sobre ele se pudesse. A fragrância invadiu a sala. Os aromas de cordeiro cozido e ervas se perdiam no aroma do doce unguento. Sobre a pele de Jesus, a fragrância da fé. Em suas roupas, o bálsamo da credulidade. Mesmo quando os soldados dividiam suas vestes, o gesto dela era como um buquê levado a um cemitério. Então, Maria fez um ato, né? É bonito essa forma aqui do Max Lucado de descrever, né, o ambiente, né? Faz a gente refletir bastante, né, sobre como que Maria, né, se derramou sobre Jesus, né, através da sua fé, né?
glorificando, adorando o nosso mestre, né, naquele momento ali. E interessante também que, às vezes, uma manifestação de fé, né, uma manifestação de louvor, ela não é compartilhada. Às vezes você faz isso e faz sozinho, né? Tanto é que as pessoas mais próximas de Jesus ali eram quem? Seus discípulos, não é verdade? E olha só o que eles pensaram, né? A gente já leu aí no texto. Os outros discípulos haviam ridicularizado a extravagância de Maria. Para eles, aquilo era uma tolice. Jesus os havia salvado de um barco que afundava em um mar revolto. Ele havia permitido que eles pregassem e curassem. Ele havia trazido foco para suas vidas vagas. Eles, os receptores desse amor exorbitante, puniam a generosidade dela. Que irônico, né? Pois é, eles, apesar de eles terem vivido tudo isso com Jesus, né, eles ainda não conseguiam perceber, né, compreender, não tinham capacidade de perceber o que ela estava fazendo, né, e desvalorizaram o ato dela, né. Por que desperdiçar esse perfume? Ele poderia ter sido vendido por muito dinheiro, que poderia ter sido dado aos pobres. Eles sorriem maliciosamente. Não, não perca a defesa imediata de Jesus a Maria. Veja, por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. A mensagem de Jesus é tão poderosa hoje quanto era naquela época. Não perca essa mensagem. Há um momento para o amor arriscado. Há um momento para gestos extravagantes. Há um tempo para derramar o seu afeto sobre aquele quem você ama. E quando chegar a hora, agarre-se. Não a deixe passar. Então, Jesus compreendeu que aquele momento era necessário aquilo. Jesus precisava daquilo. Jesus precisava de apoio dos amigos naquele momento. E Maria fez essa declaração de amor para Jesus e Jesus aceitou, né? Então, naquele momento não se tratava de outro, tratava-se de Jesus. E Maria fez isso, ela glorificou a Jesus e Jesus reconheceu a atitude dela. E às vezes na nossa vida a gente também perde a oportunidade, né, de declarar o nosso amor, de declarar a nossa simpatia, de ajudar outra pessoa que está necessitada, né? A gente quer ser prático, quer ser pragmático e as oportunidades vão passando, a gente vai ficando velho e a gente não falou que ama, a gente não abraçou, a gente não ajudou, né? E a gente quer conquistar o que o mundo hoje nos exige e valoriza, né? É aquela pessoa que conquista tudo, é aquela pessoa que tem sucesso, e a concepção de sucesso é diferente do reino de Deus, né? Você às vezes você precisa abrir mão de estar próximo aos seus familiares para que você tenha uma conquista, enfim. A gente vive num mundo muito complexo, né? A gente não estou aqui para julgar ninguém, né? E nem para porque eu também vivencio isso, né? Mas a nossa vida tem que ter equilíbrio e existe um momento. Não estou dizendo que também tem que ser um momento. Você vê que aqui há um momento, né? Há um momento de colher, há um momento de plantar, há um momento de abraçar, de afastar de abraçar, né? Como diz lá em Eclesiastes. Porém, esse momento aqui era um momento em que Jesus estava indo, né, em direção ao Calvário, né? Então ali era um momento de demonstração de amor por ele, né, para fortalecer, né, a Jesus, né? Então aquilo ali foi muito, muito prezado por Jesus, né? E o Marcos Lucado fala aqui, ó. O jovem marido está arrumando, um exemplo aqui que ele colocou, né? O jovem marido está arrumando os pertences de sua esposa. Sua tarefa é solene, seu coração está pesado. Ele nunca imaginou que ela morreria tão jovem, mas o câncer veio tão depressa e com tanta força. No fundo da gaveta, ele encontra uma caixa, um roupão de dormir, novo. Ainda estava embrulhado no papel. Ela estava sempre esperando por uma ocasião especial.
e ele diz consigo mesmo, sempre esperando. Então, às vezes é necessário, né, às vezes é necessário a gente não esperar tanto, né? A gente precisa prosseguir. Então, seguindo aqui na página 28, um dia posso levá-la para fazer um cruzeiro. Um dia terei tempo para telefonar e conversar. Um dia as crianças entenderão por que eu estava tão ocupado. Mas você sabe a verdade, não sabe? Você sabe antes mesmo que eu escreva. Você poderia dizê-lo melhor do que eu. Alguns dias nunca chegam. O preço da praticidade às vezes é alto, é mais alto do que extravagância. Mas as recompensas do amor arriscado são sempre maiores do que o seu preço. Esforce-se, invista tempo, escreva a carta, peça desculpas, faça a viagem, compre o presente, faça isso. A oportunidade que é aproveitada gera alegria. A oportunidade perdida gera pesar. A recompensa foi grande para Simão. Ele foi o privilegiado por poder dar descanso àquele que criou a terra. O gesto de Simão nunca será esquecido, nem o de Maria. Jesus prometeu, eu lhes asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro onde este evangelho for anunciado, também também o que ela fez será contado em sua memória. Mateus 26:13. Simão e Maria, exemplos do presente arriscado dado na hora certa. Então, aqui a gente conclui, né, essa etapa aqui. E então, o que fica de lição para nós é que a gente tem que estar sempre atento, né, ao tempo das coisas, a hora de trabalhar, mas a hora também da gente, né, fazer a nossa cota de sacrifício, de entregar, de se alegrar, de... Às vezes as pessoas passam a vida, né, eventualmente juntando dinheiro para alguma coisa que às vezes nunca vai chegar. Então a gente às vezes precisa ser um pouco mais espontâneo, né? Ser um pouco extravagante, né? Nessa questão do amor, né? E não perder a oportunidade. Como ele disse aqui, né? Uma oportunidade, ela aproveitada, ela gera alegria. E às vezes uma oportunidade perdida, ela gera pesar, né? A gente fica lamentando, por que isso, por que aquilo, por que eu não fiz, eu podia ter feito isso ou aquilo, né? É claro que a gente não sabe o futuro, a gente não sabe o tempo das coisas. É óbvio que se a gente tivesse a oportunidade de voltar, quantas vezes a gente não voltaria para poder mudar alguma coisa, né? Para tentar fazer melhor, mas a gente precisa pedir a Deus sabedoria para que a gente não caia nessa armadilha, né, dessa vida pragmática, em que a gente só valorize aquilo que é eficiente ou aquilo que, pela lógica, é o mais apropriado ou que vai trazer maior retorno, enfim. Às vezes é necessário ficar em casa e ficar à toa, sorrir, perder, né, um tempo próximo àquelas pessoas que a gente ama, só de ficar perto. Às vezes faz toda a diferença na vida de alguém, a gente às vezes só dá uma ligação, né? Então, a gente precisa se atentar um pouco mais para isso, né? Porque a nossa presença na vida do outro é o que faz a diferença, né? Acho que foi Mário Cortella, né, que fala que a vida, né, que a gente leva só vale a pena se a gente fizer diferença na vida dos outros, né? Então, se a gente não tiver fazendo diferença na vida de outro, a vida que a gente leva, ela não tem, né, tanta expressividade. E aí, quando a pessoa ela deixa, né, ela falece, né, ela não consegue deixar um legado, porque o legado que se deixa não são bens, né? Mas e sim a influência que você teve na vida das pessoas que conviveu com você. Então é na lembrança das outras pessoas que você continua vivo, né? Então é muito importante que a gente faça a diferença na vida das outras pessoas, né?
e não só na nossa, né? E, por fim, é isso aí, né? Acho que espero que tenha sido uma boa lição aí, que a gente possa refletir bastante sobre isso, né? Deus abençoe todo mundo aí, tá bom? Fiquem com Deus. Bom domingo para vocês. Deus abençoe.